Gente, olha, daqui a pouquinho o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, deve falar, porque ele aceitou o convite e será anunciado daqui a pouquinho como o mais novo ministro da Justiça e da Segurança Pública. Estava rolando, inclusive, uma reunião ali entre o presidente Lula, o ex-ministro, agora indicado ao Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e também Lewandowski, para acertos em relação aos cargos que ainda precisam ser definidos ali no Ministério da Justiça. Tudo indica, a gente ainda não tem a confirmação, mas que vai haver uma troca quase que geral, PP. Você tem informações? A informação que eu tenho é que realmente a demora do Lewandowski em aceitar o cargo de ministro da Justiça foi realmente resolver a nomeação do segundo e terceiro escalão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O Lewandowski queria nomear pessoas da sua confiança no segundo escalão, na Secretaria Executiva, e, ao mesmo tempo, o presidente Lula tem um problema com o PSB. O PSB foi o partido que mais ajudou o presidente Lula a ganhar as eleições do ano passado, e uma das pastas relevantes do PSB era a Justiça. E uma das pessoas relevantes do PSB é exatamente o Capelli, que era o secretário executivo, e estava cotado pela visibilidade dele para concorrer às eleições de governador do Distrito Federal. Então, a ida do Lewandowski para o Ministério da Justiça criou esse celeuma. O Capelli não aceita, pelas informações que eu tive, receber um cargo menor do que a Secretaria Executiva, que é o segundo escalão, que é o vice-ministro. E o Capelli, no PSB, ele é um nome importante, é um nome de peso, que o Dino deu visibilidade, o Dino tentou manter o Capelli no cargo até o final, mas o Lewandowski só aceitou ir para o Ministério da Justiça com a nomeação de todos os membros da assessoria dele. O PP tentando fazer aí uma comparação entre Lewandowski e Flávio Dino, ao que me parece, Lewandowski tem muito mais trânsito, inclusive com opositores, do que tinha o Flávio Dino, né? Como é que vocês veem isso, hein, Ricardo? Sem dúvida. Com relação a esses perfis, são perfis diferentes. Lewandowski era ministro do Supremo Tribunal Federal, tem toda uma articulação no STF. O Dino tinha um perfil mais combativo, mais político, apesar de ter vindo lá do Judiciário também, foi governador do Maranhão por 2 mandatos, enfim, tinha um perfil mais combativo, que foi um perfil que, inclusive, deu alguma evidência a ele neste governo Lula agora, esse primeiro ano, e acabou ajudando ele a ser indicado para o STF. O Lewandowski tem um outro perfil completamente mais articulador, que também é um perfil que já vem de amizade com o presidente Lula lá de trás, desde a década de 70, quando o Lula ainda era metalúrgico. O Lewandowski já conhece Lula, foi um ator importante no impeachment da Dilma, foi ele que ajudou a articular aquele acordo que, apesar da ex-presidente Dilma ser empichada, como costumam dizer, ela manteve os direitos políticos. Foi um acordo que foi costurado por Lewandowski. Então, é uma proximidade muito grande com Lula, com um perfil mais conciliador. Deixa eu só trazer informações, gente, porque essa confirmação do Lewandowski no comando do Ministério está gerando bastante desconforto. Eu te trago aqui alguns detalhes. O Ricardo Capelli, esse que o PP citou, ele é o ministro da Justiça em exercício e figura, inclusive, como uma figura muito importante no governo. Ele teria pedido demissão. Para a gente deixar claro aqui, essa informação da demissão do Capelli ainda não foi confirmada pelo governo, mas o número 3 do Ministério da Justiça, o Diego Galdino, braço direito do Ricardo Capelli, já foi exonerado. A conversa que está circulando, inclusive nos bastidores, estão dando conta que Capelli não teria aceitado esse possível rebaixamento do cargo. O Ricardo Capelli foi nomeado interventor durante a reação do governo aos atos de 8 de janeiro e, com a nomeação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, assumiu o ministro da Justiça de forma temporária. O nome dele era ventilado desde então para que fosse oficializado no cargo, mas não foi o que efetivamente aconteceu. Vocês acham que o Lula vai ter um carinho especial aí com o Capelli, Ju? Vai ser um problema a ser resolvido, né? Nossa, primeiro que a gente acertou aqui, né, Paulinho? Lembra que a gente discutiu quando estava sendo falado se ia ser a Gleisi ou não? Lembro. Nosso palpite aqui, que o ex-ministro, né, Ricardo Lewandowski, seria escolhido, e particularmente eu acho que o presidente Lula fez uma escolha extremamente estratégica. O ministro Lewandowski, ele é mais discreto, ele é bem diplomático, ele tem excelente relacionamento nas cortes superiores, ele traz esse perfil técnico também, né? Foge um pouco desse perfil político. Então, a escolha foi bastante acertada para este governo, né?
Sinceramente, se Capelli tomar essa decisão de pedir demissão por isso, ele mostra que ele não está muito preparado para uma vida política, né? Porque política a gente não faz com fígado, a gente faz com cabeça fria, pensando aí nos 3, 4, 5 passos para frente. Ele foi muito bem avaliado pela gestão em relação aos ataques do 8 de janeiro, mas o governo federal ele tem intenções muito claras em relação às eleições desse ano e 2026 também. Talvez se realmente se confirmar a demissão de Capelli, ele pode receber convite de alguns governadores para ser secretário de Segurança Pública. Eu, inclusive, acho muito inteligente se isso acontecer por parte dos governos estaduais. Afinal de contas, sinalizaria para o governo federal um relacionamento mais próximo, esse acolhimento desse nome que foi importante para o governo federal, considerando a proximidade de Capelli com o ministro Flávio Dino, que foi bastante importante em diversas negociações do governo nesse período aí. Agora, a gente pode falar então, Pepe, que no Ministério da Justiça vai ter mais PT e menos PSB, é isso? Vai ter certamente. Mais PT e menos PSB. E outro que também está cotado para sair, apesar de ter uma boa relação com o Lewandowski, é Augusto Arruda Botelho, né, que também é um dos secretários. O Augusto sai? Eu acho que deve sair também. O Lewandowski deve ter... Porque é o seguinte, o Lewandowski não aceitaria esse cargo se ele não tivesse autonomia, vocês concordam? Claro. Perfeitamente. Não aceitaria jamais esse cargo se o Lula não desse total autonomia para ele fazer o que ele quiser. E naturalmente nessa troca de ministros vem equipes novas, faz parte desses ciclos que acontecem, né? Faz parte. Agora, são bons profissionais, o Augusto Arruda Botelho é um bom profissional. É um bom profissional, um jurista competente, reconhecido, está fazendo um bom trabalho, não é? Inclusive a minuta de lei que fala dos abusos de poderes está a partir dele, né? A partir do ministro da secretaria dele, então é uma pessoa muito boa. Mas o Lewandowski está entrando, o Lewandowski é uma pessoa de peso, né? É bom lembrar que não é qualquer nome, foi ex-ministro do STF, é um professor titular de direito constitucional da USP, é uma pessoa que todo mundo olha para ele e vê uma referência de jurista, uma referência de pessoa, diferente do Dino, ou seja... Tem forte para ser ministro da Justiça. Acalma os ânimos da oposição e também diminui a sede do PT, porque o PT queria o Ministério da Justiça. Então, o nome como Lewandowski, que permeia todas as pessoas, todas as correntes, acaba enfraquecendo também essa sana do PT por mais cargo. E o Lewandowski também vai assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública com um desafio muito grande, né, que é reduzir o nível de criminalidade, a sensação de insegurança que está cada vez maior, e vai tentar também negociar com todos os governadores de estado. Tem um outro desafio aí do Lewandowski pela frente, que é a implementação do juiz de garantias, né, Pepe? Que é algo absolutamente complexo, um desafio para qualquer ministro. E é importante, Paulinho, lembrar que isso é uma comparação interessante, porque o Lula está indo no mesmo caminho que ele fez no Lula 1 e Lula 2. Que o ministro da Justiça era o Márcio Tomás Bastos, um jurista também que todo mundo gostava dele, que era bem articulado, transitava bem nos tribunais. E o Márcio Tomás Bastos foi o primeiro ministro a fazer a reforma do Judiciário. Criou o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, criou várias fiscalização e monitoria de juízes. E o Lewandowski agora também tem essa necessidade de reformar a questão de segurança pública no Brasil.